Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu sempre fui um cara comportado, mas comportado assim demais em relação ao meu casamento e à minha mulher. Sempre fui um cara caseiro, sossegado. À noite, por exemplo, dificilmente eu saía. E quando saía, minha mulher ia junto. Também nunca tive o costume de jogar bola, frequentar boteco, coisas que a maioria dos homens costuma fazer. Uma vez ou outra, tudo bem, mas assim de toda semana, nunca. E é justamente por isso que eu não entendo como fui me deixar levar por aquele convite. Eu tinha comentado com o Gilberto, um colega aqui do escritório, que a minha mulher ia passar o final de semana em Andirá, na casa da mãe, e que eu ia ficar sozinho em casa. Ele não perdeu tempo. Bom, já que você está solteiro essa semana, o que você acha da gente tomar uma cervejinha depois do expediente? Eu ainda tentei me esquivar. Puxa vida, Gilberto, será? Eu tô meio sem grana. Tive de arranjar dinheiro para a Valéria viajar, tô meio quebrado. Não se preocupe com isso. Grana não é problema. Você dá o que você puder e eu completo. Dinheiro não é problema. Acabei aceitando. Até porque, que mal podia haver em tomar uma cerveja e conversar um pouco com um amigo? Além do mais, quanto tempo fazia que eu não dava uma escapadinha, uma saída? Não que eu estivesse a fim de aprontar, mas é que a gente precisa, às vezes, fazer um programa diferente, sair um pouco da rotina. O problema é que esse meu amigo acabou me levando para um lugar meio sinistro. Só pelo nome já dava para ver que boa coisa não era. Estrela da Noite. Olha, quem olhasse de fora podia até pensar que se tratasse de um barzinho qualquer. Mas bastou dar uma passada de olhos pelo ambiente para eu logo notar que se tratava de uma boate. Não era apenas um bar. Era, na verdade, uma boate. Já se vai mais de uma semana sem você. Olha, eu não estou aqui tentando me fazer de inocente. Até porque inocente nunca fui. Mas eu juro que eu não estava esperando por aquilo. Eu não estava atrás de farra. Juro que não estava. Jamais me passou pela cabeça aproveitar que a minha esposa estava longe para ficar correndo atrás de mulher na rua. Olha, fiquei brabo com ele. Ô Gilberto, que lugar barra pesada é esse onde você me trouxe, cara? Você vai gostar. Tem cada menininha. Mas que menininha, rapaz. E eu lá tô à procura de menininha. Olha, se eu soubesse que era um lugar assim, eu não teria vindo, viu? Cara, relaxa, relaxa. Olha, eu até podia ter dado meia volta. E quer saber? Teria sido a melhor coisa que eu já tinha feito na vida, se eu tivesse dado meia volta. Mas no fim ele acabou me convencendo. E nós acabamos nos ajeitando numa mesa. O garçom então veio nos atender, depois nos serviu uma bebida e não demorou muito e duas meninas se aproximaram da nossa mesa, perguntando se estávamos a fim de companhia. Meu amigo não perdeu tempo. Opa, demorou. Senta aí, gata. Querem beber alguma coisa? Olha, eram duas meninas até bonitas, não dá pra negar. Roupinha curta, rosto carregado de pintura. Apesar de eu não estar à vontade, e não estava mesmo, juro que não. Juro que não. Acabamos pagando uma bebida para elas. Uma, inclusive, a que estava dando atenção pro Gilberto, meu amigo, já estava praticamente sentada no colo dele. Para se ter uma ideia. Enquanto eu achei melhor me manter à meia distância da outra. É como eu já disse, eu não estava à vontade. Nunca foi do meu feitio frequentar esse tipo de lugar. Quem me conhece sabe. Minha própria mulher, se perguntar para ela, ela vai dizer. Nunca foi da minha índole. Sabe, tem coisa que você é acostumado a fazer, tem coisa que não. Mas enfim. Já estava ali, né?
Se ele tivesse me dito de antemão que ia me levar numa boate, mas nunca que eu ia junto, nunca. Teria recusado o convite na mesma hora. Mas enfim, já que estava ali, fui ficando. Até porque, toda vez que eu ameaçava ir embora, o Gilberto me segurava pelo braço e me pedia para ficar mais um pouquinho. Lá pelas tantas, o pilantra acabou indo pro quarto com a menina. E me deixou ali com a outra na mesa. Essa outra, aliás, fez de tudo para que eu também fosse pro quarto com ela. Só que quando viu que estava perdendo tempo, tirou o time de campo e me deixou sozinho. Aliás, dei graças a Deus. Entre uma bebida e outra, enquanto esperava o meu amigo voltar do quarto, até porque era ele quem ia pagar a conta, ou pelo menos a maior parte, porque eu estava praticamente sem dinheiro, o tempo foi passando. Quando eu olhei no relógio, até me espantei. Já eram quase 3 horas da manhã. Foi inevitável pensar na minha esposa. No que ela diria se soubesse que eu estava ali naquele inferninho, rodeado de mulheres de vida fácil. Tudo bem que eu não estava fazendo nada de mal, só que mesmo assim, eu não queria nem pensar se ela soubesse. Quando o meu amigo voltou, a gente pediu a conta e foi nesse instante que a coisa fedeu. Eu tirei o dinheiro que eu tinha na carteira, que não era mais do que R$12, e fiquei esperando que o Gilberto completasse o valor, até porque tinha sido combinado. Ele sabia de antemão que eu estava meio duro. Só que, em vez de pegar o resto da grana, ele ficou passando a mão assim no bolso e passando na outra, e botava a mão no outro bolso, e se coçava e olhava para mim com aquela cara, depois conferiu a carteira, conferiu de novo, até que de repente olhou para mim assustado. Cara, acho que perdi o dinheiro. Como é que é? Como perdeu? Procura direito, deve estar aí, em algum bolso. Não tá. Já revirei tudo. Quer saber? Tô entendendo o que aconteceu. Não, agora eu tô entendendo. Aquela pilantra deve ter roubado de mim quando a gente foi lá pro quarto. Só pode. Senti que tinha sujado a barra. Primeiro, ficamos ali disfarçando, tentando encontrar uma forma de sair da enrascada. Até sair correndo porta fora, chegamos a cogitar. Mas de que jeito? Tinha 2 seguranças na entrada, cada um maior do que o outro. Conclusão. Não tivemos alternativa se não contar tudo pro garçom e esperar que ele fosse compreensivo. Nisso, a casa já estava quase fechando. O garçom, no entanto, devia estar tão acostumado com aquele tipo de situação que só olhou para nossa cara e deu um sorrisinho amarelo. Não esquenta. Espera aí que a gente já dá um jeito nisso. Ele então nos conduziu até uma salinha onde tentaram negociar com a gente. Queriam que fôssemos até um caixa eletrônico sacar dinheiro, ou então passar um cheque. Eles fizeram, na verdade, o que estava no direito deles. Afinal, tínhamos consumido bebidas. Meu amigo, inclusive, tinha até dormido com uma menina. Inclusive, essa menina, segundo ele, é que tinha roubado o dinheiro que ele tinha no bolso. O problema é que eu sabia de antemão que a minha conta do banco estava mais do que zerada, de modo que não dava para ir ao caixa eletrônico, enquanto o Gilberto nem conta no banco tinha. No comecinho, eles foram até amigáveis, só que, a certa altura, começaram a se irritar, porque acharam que estávamos tentando dar o golpe, até que um dos caras falou: escuta, qual de vocês dois mora mais perto? O meu amigo da onça já apontou para mim na mesma hora. E o segurança já veio me encarando. Então vamos até a tua casa. Aí você, sei lá, deixa uma televisão, qualquer outra coisa de garantia. E depois, quando pagar o que deve, a gente devolve o que é teu. Vamos lá. Eu ainda tentei argumentar, dizendo que não era possível fazer aquilo. Só que no fim não teve mesmo jeito. Para me livrar da enrascada, tive de ir até em casa acompanhado dos 2 gorilas. Era o único jeito. Deixar alguma coisa penhorada, vamos dizer assim, depois a gente voltava com o dinheiro
pagava o que devia e recuperava o bem. Enquanto isso, meu amigo continuou ali, como garantia. Depois ele ainda me contou que até um revólver chegaram a lhe apontar, dizendo que acabariam com ele caso eu tentasse dar o cano. Uma situação extremamente delicada, na qual, sem querer me fazer de vítima ou de santo, eu jamais entraria se não fosse aquele bendito... Bom, acabaram pegando uma televisão novinha, que tínhamos comprado não fazia nem 2 meses, mais o nosso computador. Eu até argumentei que não precisava levar as 2 coisas, uma só bastava, mas o cara levou as 2. Eu fiquei só imaginando o que é que eu ia dizer para a Valéria quando ela voltasse de viagem. A nossa intenção, pelo menos a minha, era voltar lá já no dia seguinte com o dinheiro para recuperar as minhas coisas, antes que a minha mulher voltasse de viagem. Só que o Gilberto simplesmente sumiu do mapa. Sumiu e ficou o tempo todo com o celular desligado. Eu tinha dado o meu número para os caras, já que tinha me comprometido a voltar lá com o dinheiro no dia seguinte. Quando a minha mulher chegou, sem saber o que fazer, eu inventei que tínhamos sido assaltados. Não soube o que dizer na hora. E aí acabei inventando aquela asneira, que tinham entrado em casa e levado a nossa televisão e o computador. Ela ainda toda preocupada perguntou: meu Deus, e você estava em casa quando aconteceu? Falei que não, que tinha sido durante a tarde, quando eu estava no trabalho. E ela me abraçou aliviada. Ai, graças a Deus. Imagine se acontece alguma coisa com você. Olha, fiquei me sentindo o maior dos cafajestes. Ela toda preocupada comigo e eu ali mentindo descaradamente. Mas que outro jeito? Quase lhe contei a verdade. Até porque nunca fui descondenada da minha mulher. Só não contei porque ela com certeza não ia entender. Ai de mim se ela sequer desconfiasse que eu tinha aproveitado a sua viagem para ir naquela boate, aquele lugar dos infernos. E mais do que isso, que ainda tinha dado as nossas coisas como garantia de pagamento. Eu não queria estar na minha pele. Ela ia ficar furiosa. Tudo bem que eu não tinha feito nada de mal. Agora vai contar para ela. Na segunda-feira, o safado do Gilberto acabou me passando um cheque que tinha emprestado do cunhado. Tinha sumido o final de semana todo. No sábado de manhã, não foi trabalhar, não foi dormir em casa. Só na segunda ele apareceu com aquela cara de Judas, me dando um cheque que ele tinha emprestado do cunhado, para que eu pudesse ir até aquela boate recuperar as minhas coisas. Os desgraçados ainda tiveram coragem de me cobrar juro. Ainda bem que o cheque estava em branco. O pior é que eu tive de mais uma vez mentir para minha esposa. Falei que a polícia tinha pego os ladrões e recuperado o que tinha sido roubado. Mentira deslavada, eu sei, mas o que mais que eu podia fazer, meu Deus? Notei que ela ficou desconfiada, mas para minha sorte não questionou. O problema é que no dia seguinte aconteceu. Eu tinha acabado de sair do banho e no que abri a porta do banheiro, dei de cara com a Valéria na minha frente, me olhando com um olhar esbugalhado e o meu celular na mão. Na hora, me ocorreu que podia ter acontecido alguma coisa com algum parente. Sei lá, alguém da família devia ter ligado para dar uma notícia ruim. Me ocorreu tudo, menos o que era de fato. Olhando para mim com aquela cara de choro, ela só perguntou: onde que você foi sexta-feira, Nilson? Eu? Ué, não fui em lugar nenhum. Ah, não é?
Então quer dizer que você não conhece nenhum lugar chamado Estrela da Noite? Olha, quando escutei aquele nome eu gelei. Como que ela sabia? Quase deixei cair a toalha da mão. Ela não me deu tempo nem de pensar numa resposta. Por que você fez isso comigo, hein, Nilson? Você não tem vergonha na cara? Ficar se metendo com mulher da vida? Mas que mulher da vida, Valéria? Eu não me meti com mulher nenhuma, amor. Não me chame de amor, seu desgraçado. Tô sabendo de tudo. Aquela história que tinham entrado em casa, roubado as nossas coisas, é tudo mentira. Você não vale nada, Nilson. Eu bem que desconfiei. Como que você tem coragem de gastar o nosso dinheiro com vagabunda na rua? Depois é que eu entendi. Tinham ligado da boate pro meu celular, porque o cheque que o Gilberto tinha pego com o cunhado não tinha fundos. Como eu estava no banho, minha mulher atendeu. E aí, aí deu no que deu. Quando eu poderia imaginar, meu Deus? Juro que se soubesse que isso ia acontecer, teria dito a verdade desde o começo. Mais do que isso, jamais teria aceitado o convite daquele... Olha, é meu amigo, mas esse cara é a razão da minha desgraça. Meu Deus, logo eu, que nunca tive o costume de fazer esse tipo de programa, nem quando era solteiro. Eu sempre fui um cara caseiro, nunca gostei de bagunça, e justamente quando invento de tomar uma cerveja com um amigo, me acontece uma desgraça dessas. Depois contei toda a verdade para ela, sem pôr nem tirar uma vírgula. Até porque nessas alturas não tinha mais como continuar mentindo. Ela podia até não saber de toda a história, mas já sabia o principal. Eu tinha aproveitado que ela foi visitar a mãe para ir naquele inferninho. O cara da boate chegou a ameaçar, dizendo que se eu não aparecesse com dinheiro em espécie, dinheiro vivo, a coisa ia feder para o meu lado, já que ele sabia onde eu morava. Bom, quanto a isso, juro que nem me preocupei. O que rebentou comigo foi a reação da minha esposa. Mesmo me conhecendo há anos, ela não acreditou em mim quando eu falei que não tinha feito nada de errado. Chegou a dizer: eu pensei que te conhecia, Nilson, mas me enganei. Você não passa de um safado. Me traí com uma prostituta. Olha, eu podia perdoar qualquer coisa, mas isso não tem como. Eu tô até com nojo de você, sabia? Ela não acreditou em mim. Se bem que, no fundo, eu nem tiro a sua razão. Realmente seria difícil acreditar em mim, principalmente depois de todas as mentiras que eu inventei. No fim, acabei pagando por um crime que não cometi. Aliás, continuo pagando até hoje. Eu nunca imaginei que quando me convidou para tomar uma cerveja, aquele pilantra do Gilberto fosse me levar numa boate. Para mim, a gente iria num barzinho qualquer ali mesmo, perto do serviço. Eu devia ter dado meia volta quando entrei naquele lugar maldito, mas não, né? Fui ficando e aí deu no que deu. Eu só não entendo uma coisa: por que justo comigo? Isso eu não consigo entender. Se eu fosse um aventureiro, um traidor de carteirinha, um cara que vivesse se metendo com mulher na rua, tudo bem. Só que é bem o contrário. Eu sou um cara caseiro, eu sou um cara sossegado, eu quase nem saio de casa e quando saio, sou a pessoa mais comportada do mundo. Prova disso foi aquele dia lá na boate. Nem mesmo naquele dia, quando eu tive a oportunidade de trair a minha mulher, nem aquele dia eu fiz isso. Fiquei naquela mesa o tempo todo, torcendo para que aquela menina largasse do meu pé. Eu não entendo por que o castigo. Com o Gilberto, que é um safado, mulherengo, não aconteceu nada. Minha mulher não acredita em mim, mesmo eu sendo inocente. Tudo bem que eu menti,
Tudo bem que eu inventei aquela história de roubo, de assalto, mas foi uma mentirinha tão banal e por um bom motivo. Eu sabia que ela não entenderia se eu falasse a verdade, mesmo eu não tendo feito nada. Por isso inventei aquela história. Só o que eu quis foi preservar o nosso casamento. Só o que eu fiz foi tentar consertar um erro que, convenhamos, nem tinha sido tão grande assim. Não houve traição, não houve nada. Mas apesar disso, no fim, só o que eu consegui foi me enrolar todo e por tudo a perder. Tentei consertar um erro e acabei cavando a minha própria sepultura.